Doutora Úrsula Andrade, boa tarde, minha amiga. Boa tarde, Papinha. Boa tarde a todos vocês que estão nos assistindo. Vamos ver quais foram as dúvidas selecionadas para hoje. Vamos lá, Papinha? Vamos lá. Coloca na tela aqui a Ari Osvaldo. Seria Ari Autopeças? Ano da eleição, quero saber o que é assédio eleitoral no trabalho e qual deve ser o cuidado das empresas agora nesse período de eleições. Bom, o assédio eleitoral, ele acontece quando o empregador ou um superior, ele tenta, de alguma forma, influenciar o voto do trabalhador. Mas essa influência, ela acontece de forma abusiva. Pressão, ameaça, promessa de algum benefício. Se não votar em fulano de tal, eu demito. Exatamente, constrangimento por pensar diferente. Então, isso caracteriza o assédio eleitoral. E nesse período eleitoral, Papinha, as empresas elas têm que ter um cuidado redobrado, ou seja, um cuidado maior, porque nós vivemos num país muito polarizado. Exatamente. E à medida que se aproxima aí as eleições, o que é que acontece? Os ânimos eles vão se exaltando, tudo fica à flor da pele e aí reflete lá no ambiente de trabalho dentro da empresa. É verdade. E aí vamos falar da nova NR1. Né? A nova NR1 que acabou de ser falada aqui, né, pela promotora do Ministério Público anteriormente. Vamos falar um pouco da nova NR1 que trata lá dos riscos psicossociais. Pois é, e vai começar aí a exigir das empresas a partir de maio de 2026. De agora? Exatamente, está em cima. Medidas concretas aí de prevenção, como criação de política interna, um canal de seguro de denúncia, né, do que acontece dentro da empresa e até treinamento, né, sobre condutas proibidas, inadequadas. Então, tudo isso aí a empresa tem que fazer, é uma exigência da NR1, porque o assédio eleitoral, ele também é um risco psicossocial. Sim. Porque a gente fala muito do assédio moral e sexual, mas o assédio eleitoral também é um risco psicossocial e tem que ser gerenciado pela empresa. A regra é clara, o ambiente de trabalho, ele é um espaço que deve prevalecer o respeito, a liberdade de escolha. Então, as empresas, elas não têm que impor o seu posicionamento político para os seus empregados, né? Tem que ter muita cautela aí os gestores, da forma de falar, de agir, para não gerar problemas aí, consequências legais, tá bom? Doutora, mas, por exemplo, eu tenho uma empresa com 20 funcionários. Eu posso levar um candidato meu e dizer, olha, fulano de tal veio para mostrar as ideias, ele é candidato. Pode fazer isso? Você pode, mas você não pode obrigar os funcionários a participarem. Sim, lá. Não pode. Você pode até levar candidatos, né, para falar sobre o seu plano, os seus projetos, né, caso ganhe, mas obrigar o funcionário a participar, não. Ah, entendi. Entendeu, Papinha? Então já é o assédio eleitoral. Exatamente. Vocês têm que estar de 3 horas porque fulano de tal vai estar aqui para falar. Ou então prometer um benefício. Quem participar vai ganhar alguma coisa, entendeu? Então tem que ter muito cuidado, porque aí pode gerar consequências legais, tá bom? Muita atenção, empresários. Ok. Vamos à segunda dúvida de hoje? Vamos nessa então. Vamos trazer aqui a Ivana. Eu ouvi dizer que quem já recebia auxílio doença antes da reforma da Previdência de 2019 e depois se aposentou por invalidez pode conseguir aumentar o valor do benefício, é verdade? Sim, isso é verdade, sim. Em alguns casos. Por quê? Antes da reforma da Previdência, em 2019, quando havia aposentadoria por invalidez, havia uma base de cálculo. E essa base de cálculo, ela era sobre 100% da média dos salários que esse contribuinte recebia. Depois da reforma da Previdência, mudou, diminuiu. Aí, o que é que acontece? Agora é sobre 60% da média dos salários. Então, o entendimento da Justiça é que, se lá no momento, né, que se ele estava doente e no momento que ele se aposentou, ele continuava incapacitado, então, por que a regra nova? Né? Isso termina prejudicando o beneficiário, o trabalhador. Então, quando você vai e coloca a regra nova para aquela pessoa
que antes da reforma da Previdência, que foi em novembro de 2019, ela já se encontrava incapacitada, ela recebia o auxílio-doença e continuou incapacitada até a aposentadoria por invalidez, teria que ser a regra antiga, que beneficiava, e não a regra nova. Então, caso você entre na justiça, procure aí seus direitos, você vai ter direito aí. O que é que a justiça está determinando nessas situações? INSS, refaça o cálculo com base na regra anterior à reforma da Previdência, ou seja, antes de novembro de 2019. E aí você pode sim ter um aumento no seu benefício, ou seja, no seu aposento, né? Como geralmente é dito, no seu aposento, já que você é aposentado por invalidez. E também vai receber alguns valores atrasados, ou seja, o que foi pago a menos para você. Agora, uma coisa importante, se você se encaixa aí, né, nessa situação que eu acabei de dizer, caso entre na justiça para ir em busca desse direito, você tem que comprovar a sua incapacidade antes de 2019, ou seja, que você estava incapacitado antes de novembro de 2019, que foi quando houve a reforma da Previdência e as regras mudaram, tá bom? Se você tem dúvidas sobre o seu direito, olha aí o WhatsApp na sua tela, 99407-1312, envie sua dúvida, quem sabe vai estar aqui na próxima terça-feira, tá certo? Eu vou deixar também aqui o meu Instagram, @ursulandrade.adv, me segue que tem muito conteúdo informativo, tá bom? Vou também deixar quem me veste hoje, que é @VGStory, Natal tá aí na sua tela, passa por lá que tem muito look maravilhoso, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui, vocês continuam com o Balanço Geral RN e o Papinha. Obrigado, doutora Úrsula Andrade. Quinta-feira ela vai estar no meu programa de rádio às 7h30 da manhã, Mix FM, também respondendo suas perguntas. E terça-feira, de volta aqui, mais um quadro Seu Direito.